Glória a Deus. Eu creio, e é sobre isso que nós vamos meditar um pouco agora, sobre este Deus de abundância. O Senhor da abundância. Abra sua Bíblia, por favor. Já para eu dar base ao que eu vou falar agora. Romanos. Diga, o meu Deus. Parece que esse lado aqui está mais crente hoje, cara. Vamos dar uma chance para esse lado aqui. Diga, o meu Deus. Eita, você já era, cara. A concorrência é uma bênção, né, cara? Toda a igreja, diga, o meu Deus. É desse jeito, amados. Diga, o meu Deus é Deus de abundância. Diga, o meu Deus é Deus de abundância. Aleluia. É isso aí, pequeno. É o Levi? Olha o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 32. Olha o que a Bíblia diz. Falando de Deus, falando acerca do Pai. Aquele que não poupou o seu próprio Filho. Antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Então aqui o apóstolo Paulo já está colocando para nós aqui um fundamento, amados. Diga, fundamento. Isso aqui é um fundamento de fé, amados. Vou voltar para o texto que antes toquei. O filho pródigo, ele não deixou de ser filho, mas estava longe, estava perdendo. Mas quando ele se deu conta e disse, vou voltar para a casa do meu pai, porque até os servos, os empregados de meu pai comem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Quando ele voltou, eu pergunto, o que Deus deu para ele? Uma migalha? O que Deus deu para ele? Porque aqui essa parábola está fazendo a relação Deus e nós. Amém, igreja? Está entendido isso, sim ou não? Não, essa aí é a história lá do rapaz chamado Pródigo. O nome dele não era Pródigo, tá, gente? O que o pai deu para o filho quando o filho voltou? A Bíblia diz que ele foi restituído de todas as coisas. Então, às vezes, nós temos uma ideia de que quando nós voltamos para Deus, ou quando nós nos posicionamos em Deus, nós ainda temos que pagar muitas coisas. Diga bem alto, a Bíblia declara que a cédula que era contra nós, ela foi rasgada. Diga, os nossos pecados foram encravados na cruz do Calvário. A dívida que eu tinha foi paga por preço de sangue. Claro que algumas consequências de pecados, algumas nunca são apagadas. Como por exemplo, a pessoa está no tempo do mundo e vai lá, comete um crime e mata alguém. 10 anos depois a pessoa se converte. Deus não vai ressuscitar a pessoa. Então talvez ele tenha que carregar aquele espinho na carne para o resto da sua vida. Mas a culpa daquele crime, ela é cancelada. Ela é anulada. Amém, igreja? Então, preste atenção. Talvez às vezes nas vidas, nas pessoas, ela sai das trevas e vem para a família de Deus. Ela vem para Manancial. Fazer o nosso merchan aqui, né? Estou brincando, ela vem para Deus. Ela se volta para o Senhor. Né? Ela se torna ao Senhor. Tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós outros. Amém, igreja? Então ela se aproxima de Deus. Deus então se aproxima dela. E talvez, escute isso, talvez a sua vida naquele momento está travada financeiramente. Está travada emocionalmente. Escute, pode ser até um fruto, resultado de um plantio do passado, hoje é uma colheita maldita. Mas quando a chave desta colheita é espiritual, ali anulado,
E a pessoa agora precisa mudar a sua mentalidade, começar a entender, opa, a partir de agora Deus tem algo novo. Diga, Deus tem algo novo. Diga, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então no mundo o diabo dizia que você não era nada, que você era um fracassado, que você ia ser um miserável. Agora que você está em Deus, a Bíblia diz que você em Cristo é mais que vencedor. Aqui o apóstolo Paulo está falando que não nos dará com Ele, ou seja, em Jesus. Eu tenho que estar firmado, diga firmado. Diga, eu tenho que estar fundamentado, diga. Nós temos que estar fundamentado em Jesus. Não nos dará com Ele, graciosamente, todas as coisas. Gente, não são meias coisas, não são algumas coisas, são todas as coisas. Diga todas as coisas. Alguém vai dizer, como muitas vezes já fui julgado, mas isso é uma pregação sensacionalística. Não sei, meu irmão, mas o meu Deus é sensacional. O meu Deus é um Deus que faz coisas sensacionais. É um Deus que abre o mar vermelho. Se Ele não abrir, Ele faz o camarada caminhar por cima. Você está me acompanhando? Diga amém. É um Deus que quando foi defender o seu filho, por causa da oração do seu tio, estou falando de Ló e Abraão, a Bíblia fala que os homens todos da cidade estavam apalpando a casa para achar a porta. E passaram uma noite e não conseguiram encontrar a maçaneta, o trinco da porta para entrar. Isso não é sensacional? Deus pega Gideão, e ele com um exército de 32 mil soldados, mais ou menos, cerca disso, mais de 30 mil. E Deus começa a eliminar ali muitas possibilidades e ficam só 300. E ali Deus dá a vitória com aqueles 300. Isso não é sensacional, amados? Samar, a Bíblia quase não fala sobre ele. Na verdade não tinha falado nada. E a hora que eu pesquisei, queridos, quando escrevi sobre isso no meu livro, se você não leu, você tem que ler o livro. Tem que ler o livro. Pastor, o problema é que eu não tenho dinheiro. Então eu dou para você pronto. Um dia, ou logo ali na frente, quando você prosperar, você vem aqui e acerta o livro. Amém? Combinado? Amém? Amém. Samar. Do nada veio os midianitas, do nada, né? E querem arrebentar de novo com Israel. Samar, um único maluco, para no meio do campo, para defender a plantação, e ele sozinho faz o milagre de Deus acontecer. Eu pergunto para você, foi Deus ou não foi Deus? Sim ou não? Claro que foi. Incontestável. Só que eu lhe pergunto, Deus fez sozinho ou usou o canal? Ele usou Samar. E pôde usar Samar por quê? Porque Samar se posicionou. Então é isso que falta muitas vezes em nós. Nós assumimos, nós nos posicionamos como coitadinhos. Tem muita gente que não consegue prosperar, que não consegue avançar. E eu não estou falando de prosperidade só questão financeira, mas prosperidade significa condição de se viver bem. Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de ser feliz, queridos. É muito além disso. Quanta gente às vezes está nadando no dinheiro e o cara está pensando em se matar. Quantos às vezes teriam dinheiro para contratar uma centena de matadores de aluguel para matar ele mesmo? De tanto dinheiro que tem, mas de tão infelizes que são. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Eu não estou trocando aqui um evangelho que nós sempre pregamos de poder, de milagres, por um evangelho de prosperidade. Não é isso. Mas Deus tem falado ao meu coração já há algum tempo, que Deus está trazendo prosperidade. E este é o milagre que Deus quer que a gente venha surfar agora aqui. Aleluia. Ah, pastor, mas vai continuar, não vai mais ter milagre. Não, então o que eu acabei de contar aqui, gente? Terça-feira, um olho cego nunca tinha enxergado. Uma sequela irreversível. Então não bote palavras na minha boca. Se você interpreta assim, é um problema de interpretação. Mas não do que eu estou falando. Quem está me entendendo, diga amém. Eu quero ver o olho cego, eu quero ver o coxo caminhando, eu quero ver o paralítico correndo. Amém, igreja? Mas Deus tem falado nesses tempos. E algumas pessoas têm entendido isso e algumas coisas
pipocando bênção nessa área financeira. Diga: Deus, eu quero essa abundância na minha vida também. Diga, meu irmão, diga: eu quero, eu tomo posse. E aí não falo só disso. Eu falo daquele problema que talvez você está tendo com o marido, com a esposa, com o filho, com os filhos, com os pais. Diga: Deus, eu tomo posse desta condição de se viver bem. Não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas. Então não é um discurso fatalista, sensacionalista, não. É um discurso bíblico. Efésios, quando fala da armadura de Deus, fala sobre: e depois de terdes vencido tudo. Meu Deus. E depois de termos vencido tudo, olha o que a Bíblia fala. Abra sua Bíblia então em 2 Coríntios. Eu já me encaminho para o final. Hoje é noite de Santa Ceia. Oh, glória a Deus. Sabe por que Jesus deu tudo? Você sabe por que Jesus deu tudo? Porque Ele quer que nós experimentemos tudo o que Ele tem para nós. 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios 9. E vem comigo nessa última canção, a Ele a glória. Pode ser no tom original mesmo ali, por favor. Olha esse texto aqui. Ei, diga: Deus pode. Interessante que aqui a Bíblia não está dizendo que Deus vai. Mas está dizendo que Deus pode, pastor. E por que Ele não vai às vezes? Por causa do posicionamento da pessoa. Se você assumir uma mentalidade de miséria, se você assumir uma mentalidade de escassez, se você assumir uma postura, de que na minha vida nada dá certo, de vitimismo, se deixando influenciar por um espírito de autocomiseração, ou seja, você fica se jogando miséria sobre você mesmo. Comigo nada dá certo, comigo nunca vai dar certo. Você não pode falar essas coisas. Porque a Bíblia está falando de: não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas. Ninguém está falando aqui sobre nós termos ou sermos movidos por uma sorte da ganância. Mas está falando de nós vivermos bem. Deus sabe como é que você vai viver bem. Se você vai viver bem ganhando R$2.000, ou se é para ganhar R$10.000, ou se é para ganhar R$50.000, ou R$100.000, ou R$200.000. Deus sabe como é que você vai viver bem, porque tem gente que consegue ser crente ganhando R$2.000, mas se ganhar R$10.000 se desvia. E o que importa aqui é o nosso coração. E por isso às vezes Deus tem que segurar a pessoa. Porque se ela está numa situação mais desconfortável, ela anda mais com Deus, ela busca mais a Deus. Agora, se entregar um pouquinho mais, começa talvez não se interessar mais tanto, não tem mais tanto tempo, já não. Cuidado, queridos, são sutilezas que o diabo. Eu não estou julgando ninguém. Ai, será que o pastor está falando para mim? Eu gostaria que você tivesse certeza que sim, mas não é o pastor, é Deus falando com você, é Deus falando comigo. Porque eu não posso me apegar no milagre, eu tenho que me apegar no Senhor que faz os milagres. Então, quando eu assumo uma postura onde eu entendo o que Deus tem para mim, olha só, o filho pródigo, desculpa eu repetir de novo esse texto, mas é que esse texto ele tem tanta riqueza, mas que eu vou lhe dizer que nós poderíamos. Gente, nós poderíamos, eu não estou dizendo que nós poderíamos até pegar esse texto como base de vida para nós. E se nós não ultrapassássemos os limites que estão ali, porque ali fala de obediência aos pais, de honrar pai e mãe, fala sobre trabalho, fala sobre muitas vezes você trabalhar sem a bênção de Deus e nunca conseguir se fartar.
O cara estava se matando, cuidando dos porcos, e diz a Bíblia que nem com a comida dos porcos ele conseguia se fartar. Na verdade, fartava tudo. Pastor, então será que... Peraí, eu trabalho, estou sempre mal. Será que tem alguma coisa? Pode ter, irmão. Talvez seja uma marra do passado, talvez seja alguma coisa que você declarou. Esses dias, um tempo atrás, nós estávamos falando com uma pessoa e aquilo, meu Deus, isso é para aquela mensagem. Então entenda bem o que eu estou falando, não estou julgando a pessoa. Amém, gente? Amém? Mas a pessoa falou assim, ó, ou o marido ou a esposa, se Deus me der condições, aí eu largo fora dessa situação, largo fora do casamento. É óbvio que Deus vai segurar. E quando essa pessoa falou isso para mim, uma vez, na hora eu disse, você tem que desfazer essa palavra. Você tem que pedir perdão para Deus. E dizer, Deus, eu retiro o que eu falei. E se o Senhor me der condições, o meu casamento será cada vez mais abençoado, isso sim. Nos nossos lábios está o poder da vida e da morte. Declare vida. Declare vida, declare vida, declare. Talvez você que está me ouvindo agora, talvez, mulher, Deus me mostre uma mulher. Deus me mostra uma mulher. Está assistindo agora essa ministração. E o seu marido é escravo do álcool. E ele lhe afronta, ele lhe ofende. Mas eu preciso lhe dizer, o Espírito Santo está dizendo para você, trate o seu marido com a maior honra que você pode tratar. Trate-o como se eu estivesse no lugar dele. Deus está falando isso agora aqui, em nome de Jesus. Talvez você esteja vendo isso com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa. Trate com honra. Semeie o bem. Faça aquilo que é certo, mesmo que todos à sua volta estejam fazendo errado. Você está me ouvindo? Diga amém. Olha o que fala em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Deus pode fazer-nos, ou fazer-vos, né? Abundar, escute, abundar, está falando de abundância, em toda a graça. O que é a graça? Senão até o poder para salvar, principalmente, mas também a graça, ela nos empodera contra o diabo. Ninguém aqui, se não fosse a graça de Deus, poderia dizer para um olho cego uma vida inteira. Quantos anos você tem, William? 32. Ninguém teria autoridade, se não fosse pela graça de Deus, para ordenar um olho de 32 anos que nunca tinha funcionado, com todos os laudos médicos dizendo que o olho não funcionava, simplesmente ele ser aberto, pá, na hora. Não fora a graça de Deus, ou não fosse a graça de Deus. Então essa graça, ela nos empodera, mas não nos empodera só para mostrarmos o carisma de Cristo. Ela nos empodera principalmente para mostrarmos o caráter de Cristo. Ou seja, não só mostrarmos o poder de Deus, mas o quanto o poder de Deus nos transformou. Eu não sou mais o que eu era antes. Eu não sou o mesmo marido que eu era ontem. Hoje eu tenho que ser melhor. Irmãs, vocês precisam lutar para todos os dias serem melhores esposas, todos os dias. Eu preciso lutar para todos os dias ser um melhor marido, um melhor pastor, um melhor pai. Todos precisamos lutar e a graça nos empodera para isso. Diga, a graça me empodera para eu ser aquilo que Deus quer que eu seja. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, diga sempre, não é de vez em quando, tendo sempre, diga em tudo, diga tudo, ampla suficiência. Meu Deus, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que
tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez. Diga: superabundemos. Diga: superabundemos em toda a boa obra. É Deus nos dando condições, Deus nos dando capacitação para fazermos a boa obra do Senhor, amados. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida nos próximos dias, mas você precisa ficar sensível. Você precisa ficar sensível. Sensível aos detalhes. Olha, escute aqui, se você está acompanhando os cultos, seja de forma presencial ou pelo YouTube, você vai ver que, escute, olha só que coisa tremenda, eu estou identificando no Espírito isso agora. Nós falamos muito há uns dias atrás sobre os detalhes de Deus, amém? Sobre nós ouvirmos os detalhes de Deus. Aí nós viemos umas 3 mensagens que eu poderia até ter chamado de uma minissérie, vamos dizer assim, guiados pelo Espírito. Onde a última que finalizamos foi agora, quando Jesus foi guiado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Meu Deus. O povo de Israel foi guiado pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus, para se acampar na frente do mar. Lá era o lugar da emboscada? Não, lá era o lugar do milagre. Só que o milagre só poderia acontecer se o inimigo bolasse uma emboscada. Então eu quero dizer para você, quando o diabo está bolando uma emboscada para você, na verdade ali é o último grito dele para tentar segurar a bênção, porque ele está enxergando. Você não enxerga, eu não enxergo, mas no reino espiritual a bênção está descendo. Aí o capiroto começa a espernear, meu irmão. No reino espiritual o diabo começa a enxergar Deus derramando bênção, não é? Vou abrir os céus, vou derramar sobre vós bênção sem medida. Não é assim o texto? Sim ou não? Aí você começa a fazer o que é certo. Deus começa a derramar, o diabo começa a ver, peraí, vamos tentar fazer o cara desistir. Vamos meter um problema no meio da igreja, vamos meter um problema no meio da família dele, vamos meter um problema nas finanças dele, para ver se ele larga fora. Porque o que o diabo sabe? Ele sabe que ele não pode roubar de nós. O que Deus está nos dando, o diabo não pode roubar. Mas ele pode agora colocar na nossa cabeça para a gente vir a desistir. O que aconteceu? Vou voltar para o filho pródigo. O que aconteceu para o filho pródigo? Ele voltou para a abundância do pai. Amém? Lhe pergunto, ele já não tinha isso antes? Só que ele não sabia aproveitar. Ele não sabia que aquilo era o melhor. Diga: Deus, abra os meus olhos. Diga: Deus, abra os meus olhos para que eu veja. Mais uma vez, diga: Deus, abra os meus olhos para que eu veja tudo que o Senhor tem feito em minha vida, em minha casa, em minha família. Deus, abra os meus olhos para que eu veja aquilo que está por vir. Diga: Deus, eu tomo posse, porque a tua palavra diz: Deus pode me fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, eu superabunde em toda boa obra. Ou seja, termina dizendo que nós temos que fazer a obra. Termina dizendo que você tem que se infiltrar, se enraizar no ministério infantil, no ministério de louvor, no ministério de estacionamento, no ministério de libertação, no ministério da transmissão. Deus está nos dando essas coisas para que nós possamos fazer a obra. A boa obra. Diga: boa obra. Diga: Deus, eu aceito este recrutamento. Não me permita, por não querer fazer a obra, acabar perdendo todo o resto. Porque se eu não quero o fim, eu não tenho o meio. A mesma coisa dos Salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos entender o texto. Quando o Senhor for o meu pastor, aí sim nada me faltará. Está faltando, é porque está faltando coisa aqui ser entregue. Está faltando coisa aqui, é porque está faltando você entregar mais aqui. Diga: Deus, eu não quero perder o fim por causa do meio. Diga: Deus, eu estou começando a entender o processo. Diga: processo.
Estão falando muito sobre isso esses dias. Deus está falando conosco. Essa igreja já passou por muitos processos aqui, amados. Processos dolorosos. Processos de muita dor. Mas em todas as coisas reconhecemos Deus fazendo e encaminhando. Eu vou dizer uma coisa. Hashtag rumo a 20 mil. Rumo a 20 mil membros, amados. Rumo a 20 mil membros. Rumo a 20 mil membros. Eu não abro mão do que Deus tem para nós. Eu não abro mão do que Deus tem para nós. E se você está aqui hoje, se você está assistindo e congregando conosco aí de fora, Deus está incluindo você neste propósito. Diga a Deus, eu quero. Diga a Deus, eu quero fazer parte deste propósito. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Alguém vai dizer, bom, pastor Samuel deve ser meio maluco. Eu sou mesmo. Sabe por que eu sou maluco? Porque eu vi Deus fazendo pedra jogar água. Ah não, mas é porque bateu e daí a fonte. Não, mas a outra vez era só para falar. Se falasse, saía água. Sabe, eu vi corvos, animais. Falo que eu vi pelo Espírito, amém? Eu vi pássaros, carniceiros trazendo carne para o profeta. Eu vi um gigante temível, terrível, sendo tombado por um menininho de 16, 17 anos com uma pedrinha só. Uma pedra só. Eu vi Deus abrindo o mar vermelho. Por isso que eu sou meio maluco, amados. E é por ser meio maluco que eu pude ver Deus semana para agora, terça-feira, não faz uma semana, ver Deus abrindo o olho desse rapaz. Então eu quero surfar nessa loucura. Eu quero surfar nessa loucura, amados. A Bíblia diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Mas antes diz que o Evangelho para aqueles que não creem, ele é loucura. Eu estou maluco. Eu estou maluco. Porque eu sei o que Deus é capaz de fazer. Ele pega a estéril e faz mãe de filhos. Ele pega a virgem e faz ser a mãe de Jesus. Ele pega o improvável e o faz o grande vencedor, o grande guerreiro. Ele pega a prostituta, a meretriz, e coloca dentro da árvore genealógica de Jesus. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Feche os seus olhos, por favor. Vamos ficar de pé com os olhos fechados, coração bem aberto. Vai.